Olá, meu nome é Bruno e hoje eu vou falar um pouco sobre alguns tipos de gestão das nossas instituições de educação, da educação básica do Brasil. Que tipos que existem, né? O que a gente pode entender por gestão democrática, né? Gestão democrática é aquela gestão em que nós temos uma equipe que coordena a escola, que foi eleita pelos estudantes, pelos pais, pelos professores. Então, envolve um processo democrático, né? Da gestão democrática, a gente também pode partir para muitos braços que a auxiliam nesse processo, né? Muitos órgãos existentes dentro da escola, como os conselhos escolares, como os grêmios estudantis, né? E uma série de outros mecanismos que ajudam e contribuem para esse processo democrático de gestão das escolas, né? E a gente não pode falar de gestão democrática sem falar de autonomia, né? E é muito importante que não só a gente consiga ter a oportunidade de gerir uma instituição escolar, mas também de conseguir ter autonomia na nossa gestão, né? Então é muito importante a gente dar atenção para essa questão da autonomia e perceber as dimensões em que ela está envolvida, né? Quando a gente vai analisar a autonomia, né, autonomia na escola, a gente percebe que dá para analisar uns 4 tipos de autonomia, conforme Veiga falou em seus escritos, né? Autonomia administrativa, né, consiste na possibilidade de elaborar e gerir seus planos, programas e projetos, ou seja, dar liberdade, né, entre aspas, para o gestor conseguir elaborar os seus planos, seus programas educacionais, né, o que ele tem a propor de ferramentas e de novos programas educacionais para a comunidade escolar, né? Autonomia jurídica, né, que elaborar suas próprias normas, orientações escolares e ao mesmo tempo todas essas elaborações tendo uma consonância, né, com as leis de educação, né, da nossa legislação educacional brasileira, né? Matrícula, transferência, esses tipos, né, de coisas mais burocráticas, a escola possui uma autonomia um pouco maior sobre como se organizar para isso, né, de maneira que facilite, né, a comunicação com a comunidade escolar e com todos os funcionários envolvidos nesse processo. Autonomia financeira, que é o que? A escola ter recursos disponíveis e aplicá-los conforme sua organização, né? Então, só o fato de ter a disponibilidade de recursos já é um fato importante para a gente conseguir desenvolver a autonomia financeira. E temos, por último, a autonomia pedagógica, né, que consiste na liberdade assim, de propor modalidades de ensino e pesquisa, ou seja, né, a escola possui uma autonomia maior em relação a essa questão pedagógica, né, conseguir formular os seus próprios programas pedagógicos, né, conseguir trabalhar conforme a realidade que está ali a escola, né, porque cada escola, cada turma, cada aluno é uma realidade diferente, né, é um funcionamento diferente, então os programas pedagógicos precisam, né, trabalhar com essas questões, com essas variantes que não são semelhantes, não são iguais em cada escola, são muito particulares de cada situação, né. E quando a gente fala de gestão em escolas, a gente também tem que pensar que não existe só a gestão democrática, né? E por mais que a gente tenha uma legislação que fale da gestão democrática, existe também uma gestão gerencial, né? O que é essa gestão gerencial, né? A gestão gerencial é, então, ter o que o dirigente, né, o diretor, será escolhido, né, pela Secretaria de Educação, né, e seguindo, é claro, né, na teoria, né, seleção baseada na competência técnica, na liderança, né? E o trabalho desse gestor, né, supostamente, também tem as relações comunitárias e tal, mas o centro de suas práticas pedagógicas, né, e toda aquela questão da autonomia já é algo que já é superado, né? A gente não vai encontrar muito essa relação de envolver a comunidade no processo de elaboração do plano pedagógico da escola, né?
Bom, e falando um pouco mais sobre gestão democrática, a gente pode falar sobre alguns dos mecanismos, né, que auxiliam, né, nesse processo de participação da comunidade na elaboração tanto dos processos de gestão, tanto quanto dos processos que ajudam a escola a ter sua autonomia, né? Então a gente pode falar do conselho escolar. O que é o conselho escolar? O conselho escolar é um órgão, né, da escola que ele tem como função, né, consultar, fiscalizar, deliberar, avaliar, né, todo o processo, tanto educacional, tanto pedagógico, né, de todas as áreas praticamente da escola. E o conselho escolar vai ter a função de quê? De fiscalizar, né, por exemplo, as ações da direção, da equipe diretiva da escola, né, vai estar também a função de consultar, fazer uma consulta e também emitir um ofício de opinião, por exemplo, a escola tem tantos de estoque desse material, tantos do outro, então é necessário que tenha uma preocupação da equipe diretiva em relação a essa questão. Mas o conselho escolar também tem, né, a função de deliberar alguma coisa, né? Ou seja, de dar decisão a alguma coisa. Ou seja, então ele vai ter o poder de decidir alguma coisa e essa decisão do conselho escolar precisa ser respeitada pela comunidade escolar. Afinal, o conselho escolar representa a comunidade escolar, sendo que ele é formado por professores, por alunos, por pais e por funcionários da escola, e que cada uma desses segmentos são representados por duas pessoas, ou seja, e essas pessoas são eleitas conforme, né, os seus grupos, né? Então, a gente vai ter representação de professores, de pais, de alunos, de funcionários que estão ali envolvidos na realidade daquela escola, né? Então, a gente tem essa questão do conselho escolar toda como um grande alicerce, né, no processo de gestão democrática, né? E por que eu escolhi o conselho escolar assim? Eu já fiz parte do conselho escolar da minha escola quando eu estava no 9º ano, eu acho. Eu cheguei a ficar como suplente, eu acho. E eu participei de uma reunião do conselho escolar, só que, infelizmente, assim, a presidente do conselho escolar ela não era muito ativa, né? Então a gente não tinha muita atividade. Então eu participei só de uma reunião, assim, a gente não chegou a participar de nenhum processo, assim, do conselho escolar, infelizmente, né? E, na minha opinião, o conselho escolar é muito importante porque ele vai envolver a opinião não só da equipe diretiva, né, que foi eleita, e não termina só aí, né, o processo democrático da gestão. Não, o processo também está em os alunos terem a opinião de também conseguirem serem representados, né, e também ter uma percepção não só do aluno, mas como também do professor, que pode também ter uma visão mais pedagógica acerca das decisões que o conselho for tomar. O aluno já vai ter uma visão que é mais referente às necessidades, às demandas dos alunos acerca da escola. Então a gente tem que perceber como é importante o conselho escolar quando aplicado efetivamente, quando ele é imposto efetivamente para o bom convívio da escola e do funcionamento da gestão escolar democrática.